Chegam informações aqui à nossa produção encaminhadas pelo radialista Domingos Távora, que sempre colabora com o jornal Alerta Geral, sobre as chuvas registradas pela Fundação Cearense de Meteorologia, FUNSEMI, entre 7 horas da manhã dessa segunda-feira e com previsão ou até 7 horas desta terça-feira. Segundo a FUNSEMI, a maior chuva registrada nessas 24 horas aconteceu aqui em Fortaleza, na área da Praia do Caça-e-Pesca, 135 milímetros. Essa é a maior chuva deste ano na região metropolitana de Fortaleza, uma chuva que trouxe muitos transtornos para a população, para moradores que residem principalmente nas proximidades das margens de rios. E neste momento, Fortaleza continua com chuvas, né? O tempo está bem fechado, em algumas áreas as precipitações continuam. Também a segunda maior chuva no Ceará, nessas últimas 24 horas, foi registrada também na capital, em Messejana, 57 milímetros, em Acaraú foram 40 milímetros, Iguatu 28 milímetros, Maranguape 27 milímetros, Guaramiranga 26 milímetros e Cariré 25 milímetros. E em Viçosa do Ceará, onde a população nos acompanha pela FM 94.9, a FUNSEMI registrou 23 milímetros de chuvas. São 7 horas e 34 minutos. Carlos Alberto Alencar, o jornalista que fala sobre economia, tem um recado para você se programar, porque a inflação continua tirando o sono de muita gente. No Alerta Geral, Economia com Carlos Alberto Alencar. Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Central não cumprirá sua meta de controle da inflação. Após ver o IPCA, o Índice Oficial de Preços, superar os 10% em 2021, bem acima do objetivo de 3,75%, o órgão enfrenta neste ano a perspectiva de uma inflação superior a 6% para uma meta de 3,5%. Economistas são unânimes de afirmar que 2022 está perdido para o controle da inflação. A preocupação agora é se o Banco Central conseguirá, enfim, segurar a inflação em 2023, em meio às pressões de preços trazidas pelos combustíveis, commodities e pelas consequências das ações do governo Bolsonaro neste ano eleitoral. Pelo sistema atual, o Banco Central precisa atingir uma meta específica de inflação todo ano. Para isso, ele utiliza a Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 11,75% ao ano. Ao elevar a Selic, o órgão também torna mais caras as operações de crédito para empresas e consumidores, o que contribui para desaquecer a economia. O resultado, em tese, seria uma inflação menor. O problema é que, em meio à pandemia da Covid-19, o Banco Central tem tido dificuldades para continuar a controlar a inflação, mesmo com uma Selic mais elevada. Embora o primeiro trimestre de 2022 nem tenha se encerrado, os economistas apontam que já não é possível para o Banco Central segurar a inflação. A escalada dos preços, que se intensificou no ano passado, vai continuar neste ano, ainda que numa intensidade menor. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fez os preços dos combustíveis dispararem, tornou-se a tarefa de controlar a inflação ainda mais difícil. Para o economista Alexandre Schutzmann, sócio da consultoria Schutzmann e Associados, o desafio agora é segurar os preços para 2023. O economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda entre 1988 e 1990, concorda
que o trabalho atual do Banco Central é evitar que a inflação fique acima da meta em 2023. E o que foi que deu errado? Os economistas afirmam que uma série de choques inflacionários, eventos inesperados que levam à alta de preços em diferentes setores, dificultaram a atuação do Banco Central nos últimos anos. Sob o comando de Roberto Campos Neto, o Banco Central cumpriu a meta de inflação em 2019 e 2020, mas perdeu a batalha contra os preços em 2021 e, ao que tudo indica, vai perder este ano de 2022. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. A inflação é uma das preocupações dos brasileiros, dos consumidores e também entra como inquietação para quem quer disputar as eleições, principalmente no âmbito do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro cumpre essa agenda aí de tentar adotar medidas nas áreas econômica e social para neutralizar um pouco dos efeitos da inflação, principalmente para a população mais pobre. E essa preocupação surge também com a mudança no comando da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro decidiu tirar da Petrobras o presidente Joaquim Silva e Luna e o governo já anunciou a entrada de Adriano Pires, que é da área da iniciativa privada, para comandar a Petrobras, em uma tentativa de dar mais estabilidade aos preços dos combustíveis, mesmo com essa elevação no preço da gasolina, do diesel, dos derivados de petróleo, sendo consequência dos conflitos internacionais, do preço internacional do petróleo. Os consumidores estão pagando no Brasil uma conta elevada, amarga, e o governo sabe que, por conta dessa situação, incorpora desgastes que não são bem-vindos nessa corrida pré-eleitoral. E dentro desse contexto, o governo enfrenta outros contratempos. Por exemplo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após muitas pressões, pediu a exoneração do cargo, como conta o repórter Marcos Vinícius. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, não resistiu à gravidade das denúncias e às revelações por meio de áudios sobre a existência de um esquema montado por pastores evangélicos para liberação de recursos para os municípios. O presidente Jair Bolsonaro, que chegou a defendê-lo e dizer que colocava a mão na cara pelo ministro, não teve como segurá-lo diante da repercussão negativa e dos desgastes que batem à porta do governo. A maior preocupação entre os aliados era com os respingos das denúncias na campanha eleitoral. Passada uma semana após o surgimento das denúncias, o presidente Bolsonaro se curvou aos apelos e decidiu que Milton Ribeiro não fica no cargo. As pressões surgiram também na bancada evangélica, que é aliada ao presidente Bolsonaro. Deputados que davam apoio ao Milton Ribeiro sentiram que não dava para defendê-lo das denúncias que tiveram outras revelações comprometedoras para o ministro da Educação. Com informações dos bastidores políticos, Marcos Vinícius. A troca no Ministério da Educação, como nós havíamos falado aqui no bate-papo político, já era esperada. O ministro Milton Ribeiro entrou em conflito com os deputados federais que sempre o apoiaram, da ala evangélica, que tem uma ligação estreita com o governo federal, e o desgaste foi tão grande que o presidente Jair Bolsonaro, em menos de 8 dias, decidiu tirá-lo do cargo, mesmo externando em alguns momentos a confiança no ministro Milton Ribeiro. Mas aí entrou também a disputa de poder. De um lado, o desgaste comprovado após as denúncias surgidas do tráfico de influência de pastores que estavam tendo força dentro do Ministério da Educação para liberação de verbas para os municípios. Os depoimentos de prefeitos que foram abordados sobre essa liberação de recursos acabaram vazando esses depoimentos e caíram no colo do ministro Milton Ribeiro, que fazia planos para um eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro. Resultado, Milton Ribeiro caiu. Jair Bolsonaro, ao tomar essa decisão sobre a exoneração, conteve
o que nós chamamos na linguagem política de sangria, de desgastes da imagem do governo e neutralizou um pouco dos problemas que iriam surgir. Afinal, se o ministro estava no centro do furacão das denúncias e permanecesse no cargo, a cada momento o ministro estaria sendo procurado para prestar esclarecimentos e esse desgaste chegaria à porta do Palácio do Planalto, como já vinha chegando. Então, mudou esse comando, vai mudar o comando do Ministério da Educação e é naquela guerra, uma verdadeira guerra. De um lado, a bancada evangélica que quer continuar com o cargo de ministro da Educação e de outro lado, o Centrão, comandado pelo PL, pelo PP, que querem ampliar força dentro do governo e disputam aí a preferência do presidente Jair Bolsonaro na indicação do novo ministro da Educação. São 7h43, eu entro aqui na reta final do bate-papo político. O jornalista Beto Almeida ficou preso no trânsito em Fortaleza, que nas últimas horas recebeu mais de 135 milímetros de chuvas, com muitos contratempos no nosso trânsito. O governador do Rio Grande do Sul se mantém filiado ao PSDB e se transforma em alternativa da terceira via à presidência da República. Sátrio Salles. Acabou o mistério e nesta segunda-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou oficialmente que permanece no PSDB. Eduardo, que perdeu as prévias para o governador de São Paulo, João Dória, recebeu um convite do PSD para concorrer à presidência da República, mas se sensibilizou com um apelo das lideranças do PSDB para não sair do partido. Mesmo com a recusa de Eduardo Leite, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a sigla ainda vai ter candidatura própria ao Palácio do Planalto e descarta, neste momento, apoiar outro partido no primeiro turno. A permanência do governador no PSDB foi articulada por caciques do partido, como o senador Tasso Gereissati, do Ceará, e o deputado Aécio Neves, de Minas Gerais. Há 2 semanas, diversos nomes expressivos do PSDB assinaram uma carta apelando para que o governador não fosse para o PSD. Com a decisão do governador do Rio Grande do Sul, os tucanos entram em uma nova fase de articulação que tem como principal meta convencer o governador João Dória a desistir da candidatura a presidente da República. Com apenas 2% de intenções de votos, Dória se tornou um candidato eleitoralmente inviável e os tucanos querem um gesto para ele, Dória, anunciar apoio a Eduardo Leite. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É mais uma movimentação nos bastidores políticos dentro da janela partidária. Agora o PSDB volta os olhos para Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, uma vez que renunciou ao cargo nessa segunda-feira, e Eduardo se transforma em uma das alternativas do PSDB, mesmo tendo o governador de São Paulo, João Dória, oficialmente pré-candidato ou candidato do partido à presidência da República. Como o João Dória não decolou, não sai dos 2% de intenções de votos, João Dória está inviável como candidato à presidência da República. Daí os tucanos se movimentarem para tentar reverter o quadro, esperando um gesto de grandeza do governador de São Paulo para dizer o seguinte: eu renuncio em nome do PSDB, em nome de Eduardo Leite. E para finalizar, a última informação, na janela partidária, o PSD do ex-vice-governador Domingos Filho ganhou nessa segunda-feira 2 deputados estaduais, no Silvio Girão e Fernando Hugo, que são pré-candidatos à reeleição e sentiram que dentro do PP, sob a liderança de AJ Albuquerque e Zezinho Albuquerque, não teriam perspectiva de ganhar um novo mandato. Essa mudança, esse troca-troca entre PP, Partido Progressista, e PSD gera muito incômodo ao ex-presidente da Assembleia, ao deputado estadual Zezinho Albuquerque, que se lançou pré-candidato ao governo do estado em uma tentativa, em um recado à cúpula do PDT e ao governador Camilo Santana, pedindo socorro, pedindo apoio
para reeleger o filho AJ Albuquerque à Câmara Federal. Com essas mudanças, com a saída de Fernando Hugo e de Lucílvio Girão, o PP enfrenta novas dificuldades para garantir a mesma bancada que tem hoje na Assembleia Legislativa. Final aqui do nosso bate-papo político, da nossa conversa. Amanhã, no Jornal Alerta Geral, muito mais sobre a análise dos bastidores políticos aqui do Ceará e do Brasil, com as informações que se refletem na sua vida. Marcos Furlan tem mais informações para você, ouvinte internauta. Um grande abraço. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.